Meus amigos, uma informação super importante: o ministro do STF, indicado por Bolsonaro, André Mendonça, acaba de pedir informações aos órgãos respectivos sobre a fraude no INSS, a afanação contra o dinheiro dos velhinhos e velhinhas. O ministro André Mendonça aí surpreendendo, uma boa surpresa dessa vez. Olha aqui, Revista Oeste, matéria de agora há pouco: STF, André Mendonça requisita informações sobre fraudes no INSS. Além de requisitar essas informações ao Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, André Mendonça também pediu esclarecimentos à Polícia Federal e aos órgãos de controle sobre descontos suspeitos em benefícios. O órgão de controle, quando se refere aqui, principalmente o TCU, Tribunal de Contas da União. Matéria de Lucas Shade. Vamos lá. Olha aí o André Mendonça, que fez um ótimo voto, diga-se de passagem, talvez seja o voto solitário pela defesa da liberdade de expressão, porque, não sei, provavelmente o Cássio Nunes, que está muito, sempre foi centrão, o Cássio Nunes, que está muito ligado, outro ministro que o Bolsonaro indicou, né, o Cássio Nunes, muito ligado ao Xandão, foi ao jantar que ofereceram ao Xandão recentemente, né? Inclusive, recentemente também já fez uma festa junina, Xandão estava lá também, é isso aí. Nesta sexta-feira 13, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, requisitou que o INSS, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal e o Tribunal de Contas da União enviem informações ao seu gabinete sobre suspeitas de fraudes, omissões e práticas abusivas na aplicação de descontos em benefícios previdenciários. Rapaz. André Mendonça está mexendo no vespeiro. A medida foi tomada na arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma DPF, número 1224, na qual André Mendonça é relator. Na ação, o Instituto Nacional de Direito das Pessoas com Deficiência Oceano Azul aponta práticas abusivas do INSS relacionadas a fraudes massivas por meio de descontos indevidos. Que sorte que dessa vez o sistema de sorteio eletrônico para relatoria do STF funcionou bem, né? Realmente foi um sorteio, né, aleatório, alea, que vem de sorte em latim, alea, aleatório, alea é sorte. Por isso que César, antes de atravessar o Rubicon, ele disse aos soldados: alea jacta est, a sorte está lançada. É igual no Brasil, nesse momento. Acorde todos os dias e diga: alea jacta est, a sorte está lançada, porque a gente começa o dia de um jeito, não sabe como terminamos. Então aqui houve alea, houve uma sorte realmente, foi a André Mendonça. Quem entrou com essa ADPF foi, eu repito, o Instituto Nacional de Direito das Pessoas com Deficiência Oceano Azul, dizendo: olha, ministro, há essas práticas abusivas relacionadas aí a essas fraudes massivas no INSS. O Instituto sustenta ainda que o órgão, o INSS, age com morosidade excessiva, porque está orientado para agir assim, e que há falhas graves na prestação de informações aos segurados. Requisições de André Mendonça. O ministro relator aqui do caso, André Mendonça, listou 19 demandas, as quais o INSS deve atender. Entre elas, o Instituto deve apresentar o número de pedidos de cancelamento de descontos protocolados a partir do dia 24 de abril desse ano e responder se há um canal de atendimento específico para receber esses pedidos. Para a Controladoria Geral da União e ao TCU, Mendonça solicitou cópias dos processos já abertos ou em andamento que investiguem fraudes e descontos feitos nos benefícios do INSS e a demora no atendimento de pedidos de aposentadorias e auxílios. Também quer saber quais alertas o órgão enviou ao INSS sobre essas irregularidades. Já a Polícia Federal, Mendonça determinou que encaminhe informações sobre inquéritos em curso relacionados ao tema, entre elas, quais entidades, entre sindicatos, instituições financeiras e associações,
estão sob investigação. É interessante. Olha aqui um artigo de Augusto Nunes, a ópera do juiz doidão. Deixa eu ver aqui o despacho do André Mendonça. Despacho um pouco longo. Muito bem, meus amigos. Então vocês estão vendo o exemplo de o STF agindo bem, por meio do ministro relator desse caso, o André Mendonça. O Instituto entrou com uma ação, né, representando as pessoas aí com deficiência, os seus associados, os seus protegidos. O ministro André Mendonça foi muito solícito, ágil e já tomou providências. Vamos ver um exemplo, isso é uma exceção. Vamos ver agora uma regra de como o STF funciona, tem funcionado. Veja, o André Mendonça agiu como o cidadão pensa, tem no seu imaginário que deveria ser e deve ser uma corte suprema. Está pelo cidadão. Infelizmente, desde 2021, 2022, piorado bastante a partir de janeiro de 2023, o Supremo tem se servido a ser algo inclassificável. Como, por exemplo, e isto vem sendo a regra, querem ver? Morram de vergonha como eu estou envergonhado e preocupado. Supremo Tribunal Federal, segundo a revista Oeste, aplica a pena de 14 anos a uma mãe de 7 crianças pelos tais atos ligados ao tal do 8 de janeiro. Segundo a defesa, a condenada esteve nos acampamentos em Brasília apenas como ambulante, onde vendia camisetas e garrafas de água. O Supremo Tribunal Federal determinou a condenação de Gisele Alves Guedes de Moraes, de 38 anos, a 14 anos de prisão em regime fechado. Moradora de Planaltina, no DF, a cantora e jornalista foi sentenciada por participação nos atos 8 de janeiro de 2023. A decisão foi tomada durante um julgamento virtual, sem olho no olho, nesse sábado, dia 14 de junho. Coube ao ministro Alexandre de Moraes o voto que formou maioria na primeira turma do STF. Ele atribuiu a réu os crimes de tentativa de golpe de estádio, tentativa de abolição violenta do estádio demoplástico de Deleite, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. Tem coração, ministro? Os ministros Flávio Dino e Carmen Lúcia acompanharam Moraes. Flávio Dino, ele rojão, ele vermelhão, ele grande rojo. Carmen Lúcia, a super boazinha, super bem intencionada, discípula de Gilmar Mendes. Até Cristiano Zanin e Luiz Fux divergiram. Embora Zanin, nada bobo também, hein? 11 anos para a terrível mulher. Fux sugeriu apenas 4 anos. Não pense que Fux é bonzinho. Fux está fazendo o papel do juiz bonzinho. Meus amigos, é isto aí. Eu quero aqui, rapidamente, fazer uma homenagem a um jurista alagoano. Está aqui no tnh1.com.br. Jurista alagoano critica o STF. Em 11 de junho foi essa crítica. O advogado e jurista alagoano Adriano Soares da Costa. Voltou, inclusive não é... Bom, vou ler primeiro. Eu conheço o Adriano Soares da Costa. Voltou a utilizar suas redes sociais, com essa obra dele, para externar insatisfação com a postura do Supremo Tribunal Federal. Desta feita, as críticas foram em função da condução do julgamento de acusados no envolvimento do suposto golpe de estádio, dentre eles o ex-presidente. Disse Adriano Soares da Costa, textualmente, aspas, o processo penal nunca mais será o mesmo depois dessas pataquadas.
Juiz intermediando pergunta dos advogados às testemunhas e depoentes contra a lei, porque isso não pode mais desde 2008. Eu venho chamando a atenção. Oitivas de réus na presença de corréus, meus amigos. Juiz perguntando o que acusados falavam sobre ele, o juiz que é vítima. Vejo criminalistas assustados. O Código de Processo Penal foi aposentado. Agora vai voltar à época da barbárie. Cada juiz vai ter um código da sua cabeça. Nós que estamos no chão de fábrica, como se diz, atuando nas comarcas de primeiro grau, etc, etc., nós sabemos que há uma doença terrível que acomete muitos juízes, chamada juizite. Bate na mesa, faz cara feia, dá pigarro, quem manda aqui sou eu, não sei o quê. Você imagina agora com esse mau exemplo vindo de cima. Uma mãe de 7 filhos sendo condenada a 14 anos de prisão no regime fechado. Vejam, gente, uma mãe de 7 filhos sendo condenada a 14 anos de prisão por algo que todo jurista de bom senso diz. Aquilo ali, meus amigos, não houve elementos. A hipótese de crime impossível, não houve elementos de abolição de Estado Democrático de Direito, não houve tentativa de não sei o que, não houve nada disso. Pode ter havido dano qualificado, que é quando se danifica patrimônio público. Duas coisas nesse país nunca mais serão as mesmas. As famílias devastadas por esta loucura. E aí, o doutor Adriano Soares da Costa, grande jurista do grande estado de Alagoas, do meu grande Nordeste, tem razão. O processo penal nunca mais será o mesmo. Por quê? Porque se o juiz dos juízes, com o J minúsculo, o Supremo do Supremo, la creme de la creme, à vista de todos, numa sessão que ele próprio mandou ser televisionada, com câmeras caríssimas. Vocês viram a qualidade daquelas câmeras? Por isso que nós pagamos muitos impostos. Se ali às vistas de todos, e fê-lo porque precisava, como diria o Jânio Quadros, fez porque precisava. Ele teve a cara dura de fazer letra morta ao Código de Processo Penal, e contrariando o Código de Processo Penal, que é lei federal, não se respeita mais o Congresso, que vai lei federal, ele intermediava as perguntas que os advogados faziam aos réus ou às testemunhas. Alguns dizem que ele fez isso porque precisava muito ter controle, principalmente sobre aquilo que se perguntava ao CID. E eu vi alguns juízes, alguns advogados imensos, como o doutor José Luiz Oliveira, não fizeram um requerimento, uma questão de ordem, se opondo contra aquilo. Estratégia, doutor. Mas não é qualquer julgamento. É um julgamento para a história, doutor José Luiz. Porque todos dizem as condenações já estão prontas. Um juiz vítima instruindo. Um juiz que intermediava as perguntas, tal qual se faz num processo inquisitório. Um juiz que perguntava mais do que a própria acusação, desafiando letra do Código de Processo Penal, que diz que cabe ao juiz apenas, se for o caso, fazer perguntas complementares depois das partes, elas sim, acusação e defesa, instruírem, ou seja, produzirem a prova oral ali, fazendo as perguntas. Que papel vergonhoso desse Paulo Gonetti. Vai entrar para a história como o quê? Por que alguém se presta esse papel, sendo o cabeça, foi colocado lá para quê? Da Procuradoria-Geral da República. Não tem filhos, netos, parentes, mãe, tios, sobrinhos. Que papel vergonhoso, Paulo Gonetti. E você tem vergonha do papel que está praticando, porque isso, a sua expressão corporal, facial, vocal, você está constrangido, está fazendo esse papelão, Paulo Gonetti. Cagalda, você mesmo disse. O doutor, eu fico muito feliz, porque
mostra que nem todos estamos acovardados. O processo penal nunca mais será o mesmo, disse o doutor Adriano Soares da Costa, advogado de Alagoas. Juiz intermediando perguntas dos advogados às testemunhas depoentes, oitivas de réus na presença de corréus, juiz perguntando o que acusados falavam sobre ele próprio, ele e o juiz. Vejo criminalistas assustados. Não era para estarem assustados, não. Era para se estar berrando contra isso. Ei, OAB! OAB, para onde fostes, OAB? Ei, OAB, para onde? Onde está tu? Onde estás, OAB? Ah, foi comprar cigarro. Não pretende voltar. O jurista ainda aproveitou para responsabilizar a omissão de instituições jurídicas. Ele pergunta, como eu pergunto, como outros perguntam, cadê a comunidade jurídica? A silenciosa, a cúmplice da destruição das garantias e direitos individuais. A que tolerou todo o tempo, a que vem tolerando todo o tempo a frustração desbragada dos marcos legais do processo penal. Onde estão os constitucionalistas e penalistas de pijama? Eu não tenho dito isso aqui todos os dias? Os que estão de férias e suas vergonhas?